Bom dia, meninos. Na aula de hoje eu vou finalizar a correção da tarefa que a gente estava fazendo ontem. A aula acabou não dando tempo, tá? Deixa eu colocar aqui o Excel. Se vocês lembrar bem, eu tinha feito aqui a tabela e ficou faltando só fazer o histograma. Então tá aqui o histograma. Tá? Nós temos aqui embaixo a frequência absoluta, nós temos os nossos intervalos aqui de número de pessoas que foram ao cinema nos finais de semana, né? De um determinado período. Tá? Só para finalizar para vocês, é assim que deveria ficar o histograma, tá ok? E isso, o nosso histograma é relacionado ao número de frequência absoluta, não por número de frequência relativa, tá? Bom, então vamos voltar aqui para o livro, na página 221, para a gente continuar o nosso conteúdo, que é medida de tendência central. Dentro de medida de tendência central, nós temos aqui a média aritmética e também nós temos a média aritmética ponderada. Tá? Média aritmética nós já vimos. Tá? Nessa média aritmética, o que a gente faz? A gente pega um conjunto de valores, tá? Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Nós somamos esses 8 números, olha, média aritmética. Somamos esses 8 números, está aqui, e depois dividimos pela quantidade de números que foi somado, por 8. Tá? Então, a soma deu 32, dividido por 8 deu 4. Então, a nossa média aritmética foi 4. Então, pessoal, isso é a média aritmética. Se você quer calcular a sua média nas provas, por exemplo, você faz duas provas valendo 10 pontos e você quer saber qual é a sua média, você soma as duas notas e divide por 2, porque você só fez duas provas. Se você fez 3 provas, você soma as 3 provas e divide por 3. Aí você tem a sua média aritmética. Tá? O exercício 221, da página 221, esse aqui nós já fizemos, tá? Esse foi um exercício que eu já passei para vocês fazerem. Tá? Fizemos até em sala. Vamos passar aqui para a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela tem uma diferença. Ela possui algo que a gente chama peso, tá? Em muitos casos a gente fala peso. Um determinado valor ele vai ter um peso maior do que o outro. Por exemplo, quando a gente está prestando o vestibular, lá na minha época de vestibular, como eu estava prestando para matemática, então a disciplina de exata lá do vestibular, que seria matemática, física, química, ela tem um peso maior na nota final, porque o meu curso, como ele é voltado para exatas, o conteúdo de exata ele vai ter um peso maior. Então, se eu saio melhor nas provas de exata, eu vou ter uma nota melhor. Tá? A nota ela não é padrão para todas as matérias. As exatas ela pesa um pouco mais. Vamos ver esse exemplo aqui nosso do livro, tá? Vamos relembrar o que você estudou sobre média aritmética ponderada. Em certas situações, dependendo da importância atribuída aos dados, são associados a eles certos fatores de ponderação, que são os pesos. Veja o exemplo. Em um concurso para cães, os participantes foram julgados de acordo com determinados quesitos. Para cada quesito foi atribuído um peso. Então, a beleza tem peso 1. A destreza do animal já tem peso 2. E o porte, peso 3. Douglas levou o cachorro dele, manchado, para o concurso e ele obteve as seguintes notas: 7,5 para beleza, 9 para destreza e 7 em porte. Qual foi a média aritmética ponderada? Qual foi a média aritmética ponderada de manchado no concurso? Então, o que a gente tem que fazer? Beleza, o peso é apenas 1. Então, eu pego o valor que ele obteve em beleza e multiplico por 1. Somo com a nota que ele obteve em destreza, porém a nota que obteve em destreza tem peso 2, então eu multiplico essa nota por 2, então
o 9 vai ser multiplicado por 2. E o porte tem peso 3. Então a gente pega a nota 7 que ele teve no porte e multiplica por 3. Média ponderada. 1 vezes 7,5 mais 2 vezes 9 mais 3 vezes 7, totalizando 46,5. Os pesos 1, 2 e 3, observa aqui que a gente soma esses pesos. Então, peso 1 mais peso 2 mais peso 3, nós temos 6. Então, eu pego agora 46,5 e divido por 6, a média dele ficou em 7,75. Portanto, a média aritmética ponderada de Machado no concurso foi de 7,75. É diferente da média aritmética. A média aritmética a gente só soma e divide por 3. Nesse caso, cada nota tinha um peso. Então, quando a gente vai criar aqui médias, quando a gente vai calcular a média ponderada, nós temos que nos atentar quanto ao peso, tá? E aquele valor a gente tem que multiplicar com um peso. Vamos ver aqui um outro exemplo. Continuando aqui, e tem outro exemplo. A média aritmética simples ou ponderada dá uma ideia das características de um grupo de números. Porém, é importante destacar que, em algumas situações, a presença de um valor muito maior ou muito menor do que os demais faz com que a média aritmética não consiga traçar o perfil correto do grupo. É o caso do exemplo da página anterior. Veja mais 2 exemplos. Olha só, um grupo de 4 pessoas com idades de 5, 4 anos, 5 anos, 4 anos, 5 anos e 70 anos tem como média das idades, olha, se a gente somar aqui, dá uma pessoa com 5 anos, 4 anos, 5 anos, uma com 70, nós vamos dar uma média de 21 anos. Se você observar bem, ficou bem distorcido. Nós temos 3 crianças e um idoso. E aí deu uma idade de um jovem. Então ficou algo bem desproporcional. Por isso que não é usado a média aritmética. Nesses casos, a gente tem que usar outros critérios para chegar mais próximo da realidade, tá bom? Nessa situação, envolvendo biscoito, a média também não traduz a realidade. Comi 3 biscoitos no lanche, puxa, eu não comi nenhum. E aí aqui, ó, legal, em média, cada um de vocês comeu 1 biscoito e meio. Não retratou bem, porque enquanto um comeu 3, o outro não comeu nenhum. Então, não existiu uma média. Uma das pessoas deveriam ter participado desse lanche, né, para falar que ele está nessa média. Tá bom? Então, como nós temos essas distorções, em alguns casos de média, a gente não tem como estar utilizando a média aritmética para todos os casos. A gente tem que buscar outros tipos de soluções para resolver essas questões. E aí entra a média ponderada. Tá ok? Aqui embaixo nós temos casos aqui, ó. Em casos como esse, devemos usar outras medidas de tendência central, como mediana e moda, que nós já vimos em exercícios anteriores, tá? A questão da mediana e moda já foi vista. Hoje nós vamos estar focando mais nas questões voltadas à média ponderada, tá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, calcule a média aritmética ponderada de, a letra A nós temos aqui, ó, 5, 8 e 10. Só que nesse número 5 ele tem peso 2, o número 8 tem peso 3 e o número 10 tem peso 1. Para a letra B, nós temos aqui 20, sendo que 20 tem peso 2, 40 tem peso 1 e 50 tem peso 3, tá? No exercício 17, calcule o valor de x nos seguintes casos. A média aritmética ponderada de x menos 1 com peso 3 e x mais 4 com peso 2. Tudo isso tem que dar 12. Tá? Então, nós vamos calcular essa média, sabendo que tudo isso tem que dar 12. Tá? O próximo aqui, a média aritmética ponderada nesse outro caso. Ó,
eu tenho x mais o peso é 3, eu tenho 2x, o peso é 2, e eu tenho x menos 4 com peso 1, e tudo isso é igual a 16. Pessoal, quando eu falo que tudo isso é igual a 16, tudo isso é igual a 12, esse é o valor da nossa média ponderada, tá? E aí nós vamos tentar achar esses valores, tá ok? Deixa eu só me posicionar aqui, peraí. Então, vocês vão fazer esses exercícios, o exercício 16 e 17, tá? Eu passei aqui para vocês o estudo sobre média aritmética e média ponderada. O exercício sobre média aritmética, nós já fizemos esses aqui, tá? Só esses aqui que a gente ainda não fez. Então, eu quero que vocês façam o exercício 16 e 17 e me encaminhem dentro dessa própria aula. Lembrando vocês novamente, ao assistir o vídeo, vocês coloquem lá no vídeo a informação de que vocês assistiram a aula, deixa um comentário para mim, fala assim, professor, o Lúcio assistiu a aula, Gabriel assistiu a aula, coloque o nome de vocês lá, porque eu falei para vocês, a presença ela vai valer tanto a informação de que vocês assistiram a aula através desse comentário, tá bom? E através da atividade. Então, dentro dessa aula, vocês vão fazer essa atividade, exercício 16 e 17, pergunta e resposta, e me mandar dentro da própria aula. Na semana passada, nessa aula que a gente teve, poucos alunos me mandaram, nem todo mundo me mandou. Então, os alunos que não me encaminharam não tiveram a presença. Tá? Vai ter a presença da aula os alunos que enviar essas duas atividades. Tá ok, pessoal? Então, eu fico esperando que vocês me encaminhem essa atividade e eu vou estar na próxima aula tirando as dúvidas que chegou a ficar por aqui. Tá ok? Então, só lembrando do exercício 17, vocês vão fazer o seguinte. Olha só, um exemplo do exercício da letra A. Você vai pegar x menos 1, como x menos 1 tem peso 3, você vai pôr 3 vezes, abre parênteses, x menos 1 mais. Aí x mais 4 tem peso 2, então você vai pôr 3 vezes, abre parênteses, x menos 1 mais 2 vezes, abre parênteses, x mais 4, tudo isso é igual a 12, tá? E por quem que a gente vai dividir esses valores de x? Nós vamos dividir pela soma dos pesos, que é 3 e 2, tá? Então, eu vou ter 3 mais 2 no denominador e os x em cima, tudo isso igual a 12 no primeiro caso. E aí você vai chegar no valor de x, tá bom? A letra B é para ser feita da mesma forma, tá? Fica aguardando aí o retorno de vocês, pessoal. Até mais.